Antes da gente começar a falar sobre ruptura, eu acho que seria legal a gente conversar um pouco sobre trabalho. Quer dizer, sobre a forma como o trabalho é representado na cultura pop. E tem várias formas de começar esse assunto. Vai trabalhar, vagabundo. Tem vários filmes de Hollywood, documentários sobre trabalho escravo, animações dos anos 30, séries brasileiras dos anos 2000, músicas variadas de cantoras diversas e estrelas de reality show riquíssimas mandando mulher pobre trabalhar. I have the best advice for women in business. Get your fucking ass up and work. Mas eu acho que um bom ponto de partida para essa discussão é o ano de 1999, um dos anos mais importantes de todos os tempos, porque... Não. Isso aí também. Mas eu tô falando de cinema, a mais sétima das artes. Porque vários dos filmes mais importantes lançados nesse ano supracitado contam histórias de homens brancos tentando escapar da vida dentro de um cubículo. E eu não sou nem de longe a primeira pessoa a reparar nisso aí não, viu? Tem gente que diz que 1999 é o ano do cubículo. O meu mesmo não. Mas pensa em Clube da Luta, Beleza Americana, Quero Ser John Malkovich e até Matrix. Diferentes filmes, diferentes gêneros cinematográficos, mas tem algo que une essas histórias que não é só o ano em que elas foram lançadas e nem o cubículo em si. É o que esse cubículo representa nesse contexto histórico específico. Depois da queda do Muro de Berlim, em 1989, passou a pairar uma ideia, alimentada pela mídia, pelo governo dos Estados Unidos e por homens brancos de sapatênis, de que o capitalismo venceu. É que entre o final da Guerra Fria e o ataque às Torres Gêmeas, a Europa e os Estados Unidos viviam uma relativa estabilidade econômica, uma certa prosperidade. Só estava disponível para um certo grupo de pessoas, mas beleza. E esses tempos de vacas mais gordas... Tá me chamando de gorda? ...se refletiam na cultura pop produzida nos Estados Unidos nessa época e que, de uma forma geral, ainda romantizavam um estilo de vida específico. We're a family, right? And families stick together. Em 1999, essa narrativa do triunfo do capitalismo já estava dando sinais de cansaço e esses filmes de cubículo representavam com certo cinismo a ideia do sonho americano, pois que sonhos são esses, né? Well, you don't think it's weird and kind of fascist? Segundo esses filmes, essa fachada de prosperidade esconde algo sombrio, alguma coisa meio sinistra, representada em parte pelas moralidades questionáveis dessas famílias brancas, ou por uma espécie de tédio patológico ligado a uma masculinidade frustrada, ou ambientes fisicamente opressores que revelam realidades também opressoras, das quais os personagens precisam escapar de alguma forma. E aí corta pro século XXI e as representações de trabalho na cultura pop parecem ainda mais distópicas. Ao mesmo tempo em que elas são mais surreais, elas parecem mais reais? Aliás, eu diria que quanto mais surreais essas imagens são, mais próximas da realidade elas parecem. A vida real é surreal pra caralho. E o mundo mudou nos últimos 30 anos. Você sabia? A promessa do trabalho como garantia de sucesso já não convence muita gente. Tá todo mundo cansado, desesperado, sem esperança, à beira de um ataque de nervos, esperando o colapso climático destruir tudo à nossa volta e ao mesmo tempo trabalhando horas e horas por dia, a troco de um futuro que não promete muita coisa, além de desgraça. E por que a gente trabalha tanto, afinal? Talvez seja por causa dessa pergunta tão simples que o ambiente corporativo, esse lugar de trabalho meio arquetípico que tá sempre aparecendo na cultura pop, tenha se tornado a imagem contemporânea de uma distopia. Talvez seja por isso que tanta gente se conectou com a distopia corporativa mostrada na série Ruptura. E talvez você não tenha percebido, mas essa distopia, ela não tá no futuro e nem numa realidade paralela. Ela tá aqui, no presente. É nesse mundo que a gente vive agora e é sobre isso que a gente vai conversar no vídeo de hoje. Olá, colaboradores! Já vestiram a camisa da empresa hoje? Sejam muito bem-vindos a mais uma festa de fim de ano desta firma. Espero que vocês se divirtam muito, afinal, essa empresa só existe graças à colaboração de cada um de vocês. E é por isso que eu sempre digo, né? Somos todos uma família. Bom, uns meses atrás eu, assim como uma galera da minha bolha do Twitter, fiquei hipnotizado pela série Ruptura, que estreou lá no Apple Plus em fevereiro desse ano. E ao mesmo tempo em que eu fiquei fascinado pela história e de uma forma geral pela qualidade do produto que eu tava assistindo, foi um pequeno grande choque pra mim descobrir que 6 dos 9 episódios da primeira temporada foram dirigidos pelo Ben Stiller. Sim, o Zoolander. What is this? Enfim, essa série é muito legal, muito interessante, muito instigante visualmente, muito esquisita e muito ambígua. Ou pelo menos ambígua o suficiente pra gente falar em teorias, em múltiplas interpretações, em internautas batendo boca em fóruns da internet.
essas coisas. Mas a principal conversa sobre ruptura me parece meio presa a uma interpretação específica. E se você já assistiu a série, você deve mais ou menos saber do que eu tô falando. É aquele negócio de que ruptura é uma série distópica sobre o equilíbrio pessoal e profissional. É isso que o pessoal diz, né? E não tem nada de errado nisso. Quem sou eu pra dizer que tá todo mundo errado, né? Mas tá todo mundo errado, sim. Eu acho que Ruptura tá muito perto dessa distopia corporativa que aparece nesses filmes de cubículo de 1999, mas de algumas outras coisinhas também. E partindo dessa premissa, eu acho que dá pra gente chegar nos lugares mais interessantes. Eu vou dar muitas voltas nesse vídeo, vou falar de muitas coisas que são meio diferentes entre si, mas eu vou chegar numa conclusão que eu acho que vai ser legal. E vai ter uns spoilers da série também, tá? Já fica aí avisado. Mas como eu falei, pra gente chegar aonde eu quero chegar, eu vou precisar dar uma breve contextualizada. Se é que me entendes. O primeiro episódio de Ruptura começa com uma das protagonistas acordando desmemoriada e trancada numa sala de reunião vazia. Enquanto uma voz num transmissor tenta fazer ela responder um questionário meio esquisito, a gente acompanha essa mulher tentando desesperadamente encontrar uma forma de escapar desse lugar. Open the door! Ela não lembra de nada, ela não sabe nem de onde veio, nem como foi parar ali. Ela só sabe que precisa ir embora. Hey! Let me out! Essa cena especificamente remete a um tipo de jogo conhecido como Escape Room, em que um jogador se vê trancado num ambiente estranho e precisa encontrar pistas no próprio lugar pra conseguir escapar dele. Além desse tipo específico de jogo, tem vários games clássicos que começam com essa premissa: o personagem simplesmente acordando no mundo da história. É uma maneira eficiente de introduzir o jogador nesse universo e funciona muito bem em Ruptura também. Mas essa cena não é parte de um jogo, tecnicamente. Isso aqui, na verdade, é o primeiro dia de trabalho dessa personagem num emprego novo. Quem nunca? E o que aconteceu aqui é que Halle, é assim que a gente conhece ela, acabou de fazer um procedimento cirúrgico que divide suas memórias entre a sua vida pessoal e a vida no trabalho. I have, of my own free accord, elected to undergo the procedure colloquially known as severance, separating my memories between my work life and my personal life. Essa intervenção, a gente aprende no decorrer do episódio, é aplicada em todos os funcionários da corporação fictícia Lumon, uma empresa misteriosa, distópica e que ninguém sabe direito o que ela faz exatamente. Do you design the medicines? No. I thought Lumen was more on the tech side of things. They began in the 1800s. Really? Topical salves, right? What don't they make? No decorrer dos 9 episódios dessa primeira temporada de Ruptura, a gente acompanha os personagens Mark, Halle, Dylan e Irving, 4 funcionários da Lumon, enquanto eles vão aos poucos desvendando ou tentando desvendar os mistérios da empresa e de suas vidas do lado de fora dela. E à medida que eles avançam nas tentativas de fuga, a gente vai entendendo com mais detalhes a dimensão do inferno distópico e corporativo que eles vivem. Am I dead? No. This isn't like hell or something? Como nenhum desses personagens lembra de nada da vida do lado de fora, eles vivem numa espécie de looping bizarro, onde a vida deles inteira só existe em função da empresa onde eles trabalham. Toda vez que eles encerram o expediente e saem da firma, eles instantaneamente se veem de volta para aquele mesmo lugar no dia seguinte. So it's tomorrow now? Yeah. Well, it's Monday. A weekend just happened. Yeah. I don't even feel like I left. Yeah, that's how nights and weekends feel here. Like nothing. Além disso, eles trabalham o dia inteiro de frente para um computador esquisito e cumprindo uma tarefa misteriosa que não faz nenhum sentido para eles, nem pra gente que tá assistindo. E por último, mas não menos importante, eles são forçados a viver nesse lugar, a trabalhar constantemente, mas sem a possibilidade de usufruir do que esse trabalho, em tese, proporciona ou deveria proporcionar. Dinheiro, moradia, alimentação, lazer, todas essas experiências são vividas pela versão deles que existe do lado de fora da empresa. E o que sobra para quem trabalha é apenas mais trabalho. Imagina viver assim? Mais pra frente nesse vídeo eu vou elaborar um pouco mais sobre os detalhes específicos que tornam a vida dentro da Lumon um verdadeiro inferno. Eu só queria resumir um pouquinho essa ideia pra gente ter uma noção básica do que é essa série e pra gente conseguir entender por que essa galera quer tanto ir embora. Quando eu trabalhava em firma, eu também queria ir embora o tempo todo, mas assim, né? Nuances e contextos. Halle especificamente está empenhada desde o início a sair da empresa. Ela tenta fugir, ela tenta pedir demissão, ela tenta entrar em contato com a versão dela mesma do lado de fora, mas nada funciona. Isso aí é parte do mistério da primeira temporada e, como a gente descobre no episódio final, alerta de spoiler, a versão de Halle do lado de fora não é só alguém que fez uma entrevista de emprego e foi contratada. Ela é simplesmente a filha do dono da empresa que fez o procedimento de ruptura como uma forma de garantir aos acionistas e à opinião pública que não tem problema nenhum em fazer isso. So no, I don't think severance divides us.
I think it brings us together. Tá tudo bem, gente. Provavelmente vai ter mais alguma coisa que ainda vai ser revelada na próxima temporada, mas por enquanto é essa a informação que a gente tem. E eu não tô citando esse spoiler específico à toa. Eu tô falando isso porque eu acho que tem um simbolismo interessante aí nesse conflito entre a Halle, trabalhadora, e Helena, a chefe, a filha do dono, a dona da empresa, a dona dos meios de produção. Porque, com uma certa frequência, várias histórias sobre trabalho envolvem o conflito entre duas coisas, entre dois personagens, entre duas ideias, entre dois mundos. Entre duas coisas. Em Ruptura, a gente tem essa ideia de vida pessoal versus vida profissional. Mas se você olha para os filmes que eu citei lá no começo do vídeo, com isso em mente, você vai ver alguns pontos em comum também. It seems that you've been living two lives. Tem a ideia do sonho americano versus a realidade sinistra que surge por trás dele, o conflito de personalidade do protagonista de Clube da Luta, as duas pílulas distintas de Matrix e as realidades conflitantes por trás de cada uma delas, e a rivalidade entre Gretchen e Penélope Nova no reality show A Fazenda. E é claro que a gente pode argumentar que isso é uma regra básica de storytelling, né? O herói e o vilão, o bem contra o mal, Ruth e Raquel, essas coisas. Mas eu não acho que é só isso não, viu? Eu acho que tem algo que norteia o nosso imaginário sobre trabalho e que tá presente especificamente no audiovisual. E eu acho que eu sei de onde que vem isso. Essa cena aqui tá no finalzinho do filme A Greve, de 1925, dirigido por esse senhor meio esquisito aqui. O nome dele é Sergei Eisenstein, e ele é uma das principais referências em montagem cinematográfica. Edição. Ele também escreveu muito sobre a arte de fazer filme. Além de cineasta, o Eisenstein foi um teórico muito importante do audiovisual. Isso aqui, ó, é um dos livros dele que eu li quando eu tava na faculdade. É O Sentido do Filme. E é bem legal, viu? A linguagem é bem acessível, é super simples, não é uma linguagem super acadêmica, não, é bem fácil. E aqui, não só aqui, mas em vários livros dele, em vários escritos dele, ele defende que a linguagem do cinema é ou deveria ser feita através da combinação de imagens. Ele entendia que uma imagem, ela pode dizer uma coisa, mas quando você combina ela com uma segunda imagem, elas duas juntas produzem um terceiro significado ainda mais poderoso. Nessa cena que eu mostrei, o Eisenstein tá justapondo a chacina de um grupo de trabalhadores com a cena de um animal sendo abatido. Eu censurei aqui pro YouTube não me botar na cadeia, mas eu acho que deu pra entender, né? Isso aqui é uma metáfora visual. Ele tá comparando uma coisa com a outra. Ele tá dizendo que isso aqui é como se fosse isso aqui. E essa forma de construir filme, ela não surge do nada. Ela tá fortemente ligada ao cinema soviético e é inspirada nos ideais da Revolução Russa de 1917 e, claro, no método marxista de análise sociológica, materialismo histórico dialético, que basicamente diz, entre várias outras coisas, que as transformações sociais surgem através do conflito entre uma tese dominante e sua antítese, o que produz uma síntese, uma nova coisa. Traduzindo para a vida real, o conflito entre a classe dominante e a classe trabalhadora vai produzir uma nova forma de organização social. Oh não, doutrinação marxista no vídeo do YouTube! E isso está refletido na arte de fazer filme e nas metáforas visuais construídas por Sergei Eisenstein, que estava fazendo filmes na Rússia soviética depois da Revolução. Como você já deve estar ligado, tudo isso é resumido magistralmente numa das grandes obras de arte do século XX, a música Xibom Bom Bom, do grupo As Meninas. Essa ideia é tão importante que, para os soviéticos, é a montagem, ou seja, a possibilidade de se construir significado através da combinação entre duas imagens que caracteriza o cinema como uma arte distinta das outras. A mais sétima das artes. Esse tipo de montagem se tornou muito influente e aparece o tempo todo, inclusive em Hollywood, desde Charlie Chaplin a Stanley Kubrick, a Game of Thrones e a rivalidade entre Gretchen e Penélope Nova no reality. É uma parte tão integral da nossa gramática de audiovisual que a gente acaba nem pensando muito sobre isso. Mas existe pensamento crítico nessa escolha estética. Esse tipo de montagem é chamado, às vezes, de montagem ideológica justamente por causa disso. E não é à toa que uma parte considerável do cinema soviético do começo do século XX estava muito preocupado em representar o trabalho. Especificamente as pessoas que trabalham e como elas são exploradas pela classe dominante. O famoso conflito de classes. É claro que esse assunto é bem mais complexo do que isso. Eu não tô aqui insinuando que o cinema soviético é monotemático, muito menos que os filmes produzidos nessa época, nesse lugar, nesse contexto histórico específico são todos iguais. Eles não são. Tem muito mais nuance envolvida. O que eu tô tentando fazer aqui é contextualizar e mostrar uma visão mais geral e mais resumida de um movimento artístico que estava muito ligado ao tema desse vídeo, trabalho. No contexto do cinema soviético do início do século XX, de uma forma geral, o ambiente de trabalho é um lugar de conflito.
E olha só, não existe ficção sem conflito, claro, mas fora desse contexto extremamente específico, as coisas podem tomar uns rumos bem diferentes. That's gonna be some paperwork. Essa cena aqui é do último episódio da série The Mary Tyler Moore Show, que foi exibida nos Estados Unidos durante a década de 70. Era uma comédia que relatava o dia a dia de uma mulher na casa dos 30 que, após romper um noivado, passava a focar na sua carreira de produtora de um telejornal. The Mary Tyler Moore Show foi um ponto de virada muito forte na TV americana por vários motivos. Divorced. No. Never married. Primeiro porque em Portugal ela era chamada de As Solteironas. Isso não é importante, eu só queria falar mesmo. Mas a série abordava timidamente algumas questões de gênero e refletia a luta por direitos civis de grupos feministas dos anos 60 e 70. So what possible reason can you give me for not paying me at least as much as the man who had this job before me? Habla mesmo. Era também uma quebra daquele formato típico da sitcom dos anos 50, que focava muito em representar a típica família americana. Todo mundo sabe qual família típica era essa, né? Um modelo bem conservador de família, onde quem ia trabalhar era o pai, enquanto a mãe cuidava da casa dos filhos. Mas o mundo estava mudando. E a partir dos anos 60, a gente vai ter uma maior inserção das mulheres no mercado de trabalho. E isso passa a se refletir na cultura pop dos Estados Unidos mais nitidamente nos anos 70, quando personagens femininas, tipo a Mary Tyler Moore, passam a viver conflitos que não tinham mais tanto a ver com os horrores da vida heterossexual. Nada contra. For not paying me at least as much as the man who had this job before me. Habla mesmo. E nesse contexto específico, nesse lugar específico, nos Estados Unidos, o local de trabalho era mostrado como um lugar de realização pessoal. Um lugar onde era possível fazer amigos que, eventualmente, se tornariam a sua verdadeira família. A gente vê isso nitidamente no episódio final de The Mary Tyler Moore Show. Nessa cena em que os colegas de trabalho se despedem uns dos outros emocionados, num clima meio do terceirão pra vida. O trabalho aqui não é bem um lugar de conflito, mas de harmonia, afeto, companheirismo e até mesmo de autodescoberta. Somos uma família. E se você acha que essa retórica parece um papinho de startupeiro pra te convencer a aceitar um emprego mal pago, onde você pode até mesmo jogar ping-pong na hora do expediente, é porque é tipo isso mesmo. Era a retórica desse novo momento do capitalismo que dizia que o seu trabalho é a sua identidade, o que significa que você pode ser explorado à vontade, porque esse lugar não é parte da sua vida. Esse lugar é a sua vida. Mas é claro que isso não significa que eu tô aqui pra desmerecer a importância desse novo momento cultural. Quando a gente para pra pensar, uma personagem como Mary Tyler Moore era bem subversiva pra época. Television has a responsibility. Will you shut up, Ted? Muitas histórias centradas em mulheres, até hoje, estão atreladas ao casamento e ao amor. E Mary Tyler Moore até que tinha seus romances, mas ao longo das 7 temporadas da série, a personagem permaneceu e terminou solteira. E tudo bem. Era um momento novo pra mulheres no cinema e na TV. E dava pra ver um pouco disso aqui no Brasil também. Isadora, você é uma mulher muito perigosa. Uma Mulher, uma série sobre emancipação feminina que viveu na corda bamba contra a censura da ditadura militar, a protagonista era uma mulher, socióloga formada, recém-divorciada, tentando navegar na vida e no mercado de trabalho de forma independente. E ela era interpretada por ninguém menos que Regina Duarte, a ex-secretária de Cultura do governo Bolsonaro. Either die a hero or you live long enough to see yourself become the villain. Enfim, no contexto de emancipação feminina, um formato bem específico de emancipação feminina e que nem sempre inclui mulheres negras, o trabalho se torna uma forma de autoafirmação, um lugar onde as mulheres podem encontrar suas identidades, podem mostrar quem elas são e quem elas podem ser, emancipadas, determinadas, empoderadas. Get your fucking ass up and work. Mas agora com uma jornada tripla de trabalho, ganhando muito menos que os homens, correndo risco de ser demitida se ficar grávida e muitas outras mazelas. Mas bobagem, né, gente? Bobagem. E nessa onda aí, os anos 80 estavam cheios de filmes sobre mulheres lutando pelos seus espaços no local de trabalho e, consequentemente, seus lugares no mundo. No Brasil, a gente vive isso com um pouco mais de intensidade nos anos 90, quando o discurso sobre trabalhar pra vencer na vida era muito reforçado nas novelas da Globo e com certa frequência através de personagens vividas por Regina Duarte, a ex-secretária de Cultura do governo Bolsonaro. Isso numa época em que o Brasil tentava, a trancos e barrancos, se recuperar de uma ditadura militar, de anos de hiperinflação, enquanto a classe política tentava emplacar as famosas reformas liberais, as privatizações, enfim, diminuir o tamanho do Estado. Mas sem diminuir subsídio para banco, né? Aí é muito extremismo. Por isso que no decorrer dos anos vai se construir esse discurso do pobre empreendedor, que consegue seu lugar ao sol trabalhando dia e noite. Trabalhe,
enquanto eles dormem. Get your fucking ass up and work. Enquanto isso, nos Estados Unidos, mais ou menos por essa época, o clima era meio de otimismo. Naquele contexto ali de pós-Guerra Fria, pós-queda do Muro de Berlim, triunfo do capitalismo, as coisas estavam bem. Quer dizer, bem pra quem mesmo? Bem pros americanos brancos de classe média pra cima. Aqueles que costumam ser os mais representados na TV e no cinema. E nesse clima de relativo otimismo, o trabalho até aparece. That is not such a terrible thing. Mas em segundo plano, assim como as pessoas negras. Mas a galera não voltou direto pra casa ou pra família nuclear dos anos 50, não. A própria ideia de família, inclusive, é um pouquinho diferente agora. Não são nem seus colegas de trabalho, muito menos seus pais e irmãos. Sua família agora é... E nesse novo contexto, o foco tá muito mais nos relacionamentos, nas descobertas e esquisitices individuais de cada membro desse grupo de pessoas tão diferentes. Acaba que ninguém liga muito pra onde esse povo trabalha. What is Chandler Bing's job? Se é que esse povo trabalha, né? Or maybe it's because you're all hanging around here at 11:30 on a Wednesday. E mesmo quando o trabalho é parte da história, ele surge como um traço de personalidade ou como parte da identidade dessas pessoas. O ambiente de trabalho continua não sendo um lugar de conflito. O conflito relacionado ao trabalho, quando aparece, é mais interno. É uma demissão por causa de um motivo meio idiota. Someone at work ate my sandwich. Well, what did the police say? Ou a jornada de encontrar o trabalho que você ama no lugar daquele que você odeia, porque não tem nada a ver com você. Não é a sua identidade. As of this moment, I will never have to make coffee again. Now, Mr. Kaplan Sr. likes his coffee strong. É um cenário de relativo otimismo, onde existe oportunidade pra todo mundo. Você só precisa encontrar o trabalho que te faz feliz, que complementa a sua personalidade. E depois disso, beleza, tá tudo encaminhado. Não tem problema, não tem crise, não tem conflito, tá tudo certo. Exceto quando as coisas dão errado. E como eu falei no início do vídeo, no final dos anos 90, muita gente estava começando a olhar com certa desconfiança para esse suposto cenário de otimismo. Otimismo para quem? E o que é que sustenta essa suposta qualidade de vida de um seleto grupo de pessoas numa parte específica do mundo? Pois é, né? Depois de sucessivas crises econômicas, de atentados terroristas e o bug do milênio, começaram a aparecer umas rachaduras nesse paraíso capitalista vendido pelos Estados Unidos. E passou a ficar mais evidente que esse sonho americano só estava disponível pra, tipo, meia dúzia de pessoas. E olhe lá. E o que passou a surgir depois disso, além dos filmes de currículo que eu citei antes, foram representações de trabalho cada vez mais cínicas e meio reais até demais, às vezes. Gentlemen, yesterday I moved Cabletown's customer service to a part of India that has no phones. We're now providing the same level of service to our subscribers at zero the cost. Escritórios, redações, estúdios e hospitais estavam de volta, mas agora com um outro olhar. Nem sempre aparecia aquela romantização bonitinha do trabalho como um lugar pra fazer amigos e a sua nova família. Bem-vindo ao deserto do real. Claro que em séries tipo The Office, que se passa exclusivamente dentro de um escritório, ainda existiam os momentos de afeto entre os personagens, mas sempre tava ali uma melancolia, uma frustração, uma ideia meio deprimente de que você não tem como escapar desse universo corporativo. Então, sei lá, melhor tentar se divertir um pouquinho. Like something that you have to look for. Sort of a Where's Waldo? E quase uma década depois da estreia de The Office, uma outra série chamada Superstore seguiu mais ou menos o mesmo formato, mas foi ainda mais fundo no realismo. Nobody's talking about unions. No way. And nobody's going on strike. A vida dos trabalhadores da loja de conveniência Cloud9 era uma constante briga com os superiores por direitos trabalhistas, licença maternidade, férias. Yeah, I might just be like 10 minutes late tomorrow. Cheyenne, What? you are not coming to work tomorrow. I need the money. And they said I would mostly be done bleeding by then. E as últimas temporadas inteiras foram centradas nas tentativas frustradas de formar um sindicato. Aliás, essa série está disponível na Amazon Prime. Ok. We love this kind of passion and integrity that adds to all the colors of the cloud. Great, but you're not actually saying anything. That's because I'm truly listening. Esse grupo de funcionários não se vê exatamente como uma família. A união deles vem de um lugar de camaradagem, de uma necessidade de se unir contra um poder explorador. Conflito. A Superstore estreou em 2015 nos Estados Unidos. E eu não sei se você lembra, já que de lá pra cá se passaram 78 anos, mas as coisas começaram a ficar malucas mesmo depois de 2016, quando uma batata de peruca foi eleita presidente dos Estados Unidos depois de uma campanha cheia de fake news e todo tipo de bizarrice num momento político de ascensão da extrema-direita, não só nos Estados Unidos, como em vários lugares do mundo também.
E no meio de notícias cada vez mais bizarras, uma pandemia, colapso climático, tweets sobre Golden Shower, destruição de biomas, genocídios étnicos em tudo que é esquina do mundo e bilionários viajando pro espaço enquanto seus funcionários urinam em garrafas para não serem demitidos. Enfim, no meio de tudo isso e muito mais, a simples representação da realidade já não é mais o suficiente. O mundo ficcional precisou partir pro surreal. I'm living in some bad reality show. Going numb. All Trump all the time. What's real? What's fake? E nesse contexto de surreal, a série The Good Fight é uma das que mais confronta a realidade política dos Estados Unidos. Is that what I think it is? A história se passa numa firma de advocacia. A gente está assistindo um ambiente de trabalho. Existem conflitos trabalhistas e raciais dentro da série, mas a parte mais interessante é quando as coisas saem do campo da realidade convencional. É quando a trama é interrompida para mostrar animações, intervenções doidas, números musicais e personagens que quebram a quarta parede para avisar pra gente que sim, a gente tem mais é que socar nas mesmo. E mais do que com o uso de simples metáforas, o comentário social de The Good Fight vem na forma de alucinações, individuais ou coletivas, paranoias, tudo o que rompe com o nosso entendimento de como as coisas deveriam acontecer de maneira, sei lá, lógica. What the f is going on? Could you be a bit more specific? Porque lembrando, o que tá acontecendo no mundo real não segue mais lógica nenhuma. Um outro exemplo interessante nesse sentido, pra mim, é o gancho perfeito pra gente finalmente começar a falar da série Ruptura. Mas é daqui a pouco. O filme Desculpe Te Incomodar foi lançado em 2018 e ele é dirigido pelo cineasta e ativista Boots Riley. A trama conta a história de um operador de telemarketing chamado Cassius que tá tentando se sair bem no trabalho pra sobreviver e ter um mínimo de conforto, de dignidade na vida. Enquanto ele tenta vender umas enciclopédias, ele descobre uma técnica infalível pra aumentar suas vendas: falar como se fosse um homem branco no telefone. Spin Doctors. Classic! Tim, I want to chop it up more, but I gotta get to my squash game. Was that Visa or Mastercard? E funciona. Ele usa esse recém-descoberto talento para alavancar sua carreira na empresa, para ser promovido, enquanto ele evita se envolver com os movimentos sindicais encabeçados pelos seus colegas de trabalho que estão tentando formar um sindicato, estão fazendo greves e aprontando altas confusões. Quando Cassius é convidado pelo CEO a conhecer os segredos mais íntimos da empresa, ele descobre que ela usa de tecnologia e métodos bizarros para vender não só enciclopédias, mas principalmente trabalho barato. I mean, look, don't get me wrong, we still need the workers to do the work. Tudo isso de um jeito, bom, é surreal. Parece um delírio, uma alucinação, uma distopia bizarra, mas é a realidade. E faz bastante sentido. De um jeito bem bizarro, mas faz. Our workers do not sign contracts under threats of physical violence. Que a vida real é surreal pra caralho. O interessante desse filme não é só o filme em si, mas o movimento artístico do qual ele faz parte. Existe todo um gênero narrativo produzido por artistas e intelectuais negros que é chamado de afro-surrealismo. E boa parte dele vem da premissa de que sim, a vida real é surreal pra caralho. Mas ela sempre foi ainda mais surreal pela ótica da vivência negra, de corpos racializados. Os discursos ideológicos sobre a liberdade humana sempre foram restritos a pessoas brancas. Os tempos de prosperidade, de otimismo, de trabalho como forma de vencer na vida não incluem a realidade de pessoas negras e indígenas. E é muito surreal assistir esses discursos serem ditos na TV, no cinema, no jornal, como se fossem verdades absolutas. Enquanto sua vida é uma merda por causa da cor da sua pele, enquanto seus irmãos, primos e filhos são assassinados brutalmente pela polícia. O surreal não é só uma estética, é uma ótica, uma forma muitas vezes mais honesta de olhar para a realidade. E com isso em mente, me parece que é nesse mesmo espírito de surreal como ótica que surge a série Ruptura. Mas antes da gente voltar a falar sobre Ruptura, eu não poderia deixar de mencionar primeiro o cinema francês da década de 60. Desculpa, eu vou chegar lá. O filme Playtime, Tempo de Diversão, é citado por Ben Stiller e o cenógrafo Jeremy Hindle como uma das principais referências visuais de Ruptura. Nessa comédia de 1967, dirigida por Jacques Tati, a gente acompanha o personagem Rouleau e mais outras 5 pessoas perdidas numa versão meio high-tech da cidade de Paris. E durante quase 2 horas de filme, a gente assiste esses personagens circulando em ambientes labirínticos e confusos que satirizam a vida moderna. Tudo parece estranho, homogêneo, acinzentado e alienígena. Vous avez la ligne? Yes. Could you hold them, please? Mas nenhuma dessas ambientações foi criada especificamente pro filme. É tudo de verdade.
Paris. O diretor tá usando o ambiente da própria cidade de Paris da década de 60 para criar a atmosfera de um não lugar. Um termo que na verdade foi cunhado décadas depois do filme por um outro velho branco francês chamado Marc Auger. Um não lugar é um desses ambientes transitórios tipicamente associados à vida moderna no capitalismo. É um espaço físico onde as pessoas não estabelecem nenhum tipo de vínculo emocional, que não tem identidade própria, que existe em tudo que é centro urbano do mundo, mas que não contém significado suficiente para ser considerado um lugar propriamente dito. São os shoppings, saguões de hotel, aeroportos e bares com canteira de praia no chão de brita. Brincadeira. Emaranhados arquitetônicos homogêneos, às vezes antissépticos e sinuosos, onde todos os seus vínculos emocionais ficam do lado de fora. E não me parece uma coincidência que é assim que Ben Stiller e Dan Erickson, os criadores de Ruptura, junto com o cenógrafo Jeremy Hindle, escolheram retratar a empresa fictícia Lumon, que aplica em seus funcionários um procedimento cirúrgico com o objetivo de dividir as mentes deles entre suas vidas profissionais e pessoais, de separar o que está do lado de fora do que fica do lado de dentro. I acknowledge that henceforth my access to my memories will be spatially dictated. O ambiente onde os personagens de Ruptura trabalham é muito parecido com esse não lugar descrito por Marc Auger e com a cidade de Paris imaginada por Jacques Tati. É um tipo específico de inferno. Primeiro porque, devido ao procedimento cirúrgico que eles são obrigados a fazer, essa galera não tem nenhuma consciência de que existe uma realidade do lado de fora da empresa. Eles não sabem o que é arte, relacionamento ou qualquer experiência que existe fora do trabalho. Please don't speak. Eles vivem dentro de uma estranha bolha arquitetônica projetada para confundir e para isolar. I'm sorry. Os corredores não parecem fazer muito sentido e uma parte muito importante da trama envolve um simples mapa. Mas ao mesmo tempo é tudo muito limpinho, iluminado e antisséptico, como se fosse um shopping ou um aeroporto. É o tipo de lugar feito para a pessoa achar que está sendo acolhida enquanto é espremida pelas paredes à sua volta. Imagina viver assim? Cada detalhe, cada elemento estético, cada coisinha que compõe essa série, cada nuance que vai se revelando por trás da vida dessas pessoas psiquicamente divididas, constrói meticulosamente a atmosfera de uma verdadeira distopia. E o mais perturbador nessa distopia é o ar de normalidade com o qual ela é conduzida. There is a life to be had here, Helly. A life to be had. A rotina, o dia a dia, a música ambiente. Os corredores brancos e o ar de condescendência robótica dos superiores. A handshake is available upon request. É como se tudo fosse normal, mas alguma coisa tá te dizendo que não tem absolutamente nada normal aqui. Isso aqui é o verdadeiro inferno. It would take a monster to put someone in a place like that office. Especially if the person was himself. E como esse inferno é conduzido com esse ar de normalidade e de uma certa familiaridade, vai ficando cada vez mais fácil pra gente se reconhecer nesse lugar, pra gente entender que a nossa vida não é tão diferente dessa distopia. A gente também, na vida real, transita por corredores brancos que levam a lugares estranhos, onde as tarefas que nos são designadas não fazem nenhum sentido. A gente também é induzido a uma devoção quase religiosa a figuras que, se é que existem, estão em realidades inalcançáveis. A gente também tá preso a uma existência onde é impossível enxergar qualquer coisa além de trabalho. Tô errado? Ruptura não é só uma crítica à falácia do equilíbrio pessoal e profissional. A série tá tentando investigar o que é que existe por trás dessa falácia e qual o interesse de grandes corporações em insistir nessa ideia, em fazer a gente acreditar que é possível viver desse jeito. Ruptura é um comentário sobre a vida no capitalismo. Gente, o nome do protagonista é Mark S. Parece piada, mas é verdade. Isso numa série em que toda a premissa é baseada em dialética, no confronto entre coisas conflitantes, no confronto entre duas faces de uma mesma persona e, claro, na revolução do proletariado. Mas existem limites para essa crítica. Apesar de Ruptura parecer a descrição perfeita da vida durante a distopia hipercapitalista do século XXI, a gente ainda está assistindo a um recorte específico feito dentro dos Estados Unidos, criado por dois homens brancos e ricos e produzido por uma empresa que é parte fundamental do capitalismo global e de todas as suas contradições. Ai meu Deus, um iPhone novo! Será que é possível que a Apple consiga produzir uma crítica genuína ao capitalismo? Não, né? Mas eu não tô falando só da Apple. Várias das representações de trabalho na cultura pop, em especial as produzidas em Hollywood, por mais críticas, cínicas e realistas que elas sejam, ainda estão dentro desse recorte branco, rico e hegemônico, com algumas exceções interessantes nos últimos anos. Se a gente quer fazer uma reflexão verdadeiramente profunda sobre o que significa trabalho, exploração e desigualdade social, talvez fosse interessante falar sobre o trabalho compulsório imposto por países imperialistas em povos colonizados durante quase 5 séculos, e sobre como essa lógica persiste ainda hoje. A gente poderia conversar também sobre como grandes corporações se beneficiam de leis trabalhistas mais
flexíveis em países pobres para explorar a mão de obra barata desses lugares. Talvez fosse interessante mencionar que no ano passado, empresas fornecedoras da Apple foram acusadas de utilizar o trabalho forçado da população uigur, que é uma etnia que habita o noroeste da China. Talvez fosse bacana a gente tentar entender que para esse capitalismo global existir, tem que ter a periferia do capitalismo se fudendo, sendo explorada, sofrendo golpes de Estado financiados por países imperialistas, tendo suas leis trabalhistas flexibilizadas como resultado desses golpes e trabalhando compulsoriamente em nome de seres mitológicos tipo o mercado. Mas a gente não vai ter essa discussão numa série da Apple, vai? Nem na Disney, nem na Netflix, nem na HBO. E mesmo quando esse debate aparece, é bizarro como ele é assimilado pelo próprio capitalismo e acaba se transformando também num produto a ser consumido. Sabia que a Netflix vai fazer um reality show baseado na série Round 6? Bacana. Mas enfim, isso aí é toda uma discussão que renderia um vídeo inteiro separado. Eu não vou entrar nisso hoje, mas continue acompanhando o canal. Volte aqui, que vai ter mais. E nada do que eu falei aqui significa que Ruptura é ruim, ou inválida, ou que não presta, ou que ninguém deveria assistir. Não é nada disso. Assiste sim que é legal. Eu não acho que a série necessariamente deveria apontar as questões que eu tô falando. O que eu tô apontando aqui é sobre como essas questões são extremamente importantes na hora de falar sobre trabalho no capitalismo e como elas quase não aparecem em filmes e séries americanas. Por que será? E novamente, nada disso invalida as discussões que Ruptura se propõe a discutir. A série é boa. E existem várias ideias que a gente pode tirar dela que estão além dessa coisa toda do equilíbrio pessoal e profissional. Eu sinto que tem várias possibilidades de significado aqui e que cada uma delas renderia um vídeo separado. Mas eu só vou fazer um vídeo, então eu preciso escolher alguma coisa, né? Como que eu termino esse vídeo, então? Ok. Em ambiente acadêmico, uma prática comum ao se analisar qualquer coisa é aplicar uma teoria específica a um objeto específico. É olhar para aquele objeto que você escolheu com uma moldura específica que você também escolheu e tentar, na medida do possível, se manter nela, se manter nessa moldura. Não é nem de longe a única maneira de se analisar nada, mas é um método fácil de explicar para alguém que acabou de sair do ensino médio e às vezes eu gosto de fazer esse exercício quando eu trago um filme ou uma série para comentar aqui. Fica mais fácil de organizar as ideias, mesmo se eu largo mão desse processo depois. Por exemplo, eu poderia falar de ruptura usando como moldura a teoria queer. Eu poderia observar, por exemplo, que a ideia de compartimentar diferentes partes da vida é uma experiência comum para uma pessoa LGBT. Eu poderia tentar encontrar, sei lá, dados que corroborassem essa minha análise. Tipo, quantas pessoas gays já tiveram que esconder que são gays para poder se manter no emprego? Como que isso impacta a vida delas, considerando que elas também precisam lidar com todas as outras questões que envolvem trabalho, sustento, boletos, etc. E aí nessa análise eu poderia tentar entender que existem conexões específicas que pessoas LGBT podem estabelecer com essa série que talvez uma pessoa cis hétero nem tenha pensado. E tudo bem também. Agora, por exemplo, se eu escolhesse, sei lá, o feminismo como moldura, eu poderia me perguntar, por exemplo, como que o gênero de uma pessoa que trabalha na Lumon pode impactar a experiência dela nesse lugar. E se uma personagem engravidar dentro da empresa? E se uma mulher for assediada lá dentro, considerando que ela não vai lembrar de nada quando ela sair? Como que as estruturas do patriarcado operariam numa situação dessas? O que significa consentimento quando existe a possibilidade de manipular a memória de uma pessoa? Questões, né? E talvez você ache que se eu fizer isso, eu tô tentando lacrar, que o meu comentário é ideologicamente enviesado, que eu tô empurrando minhas crenças pessoais na análise. Beleza. Mas quem não tá? Tem sempre uma ideologia, um recorte em qualquer discurso, em qualquer análise. O problema é que tem algumas ideologias, alguns recortes que chegam pra gente disfarçados de neutros. Aí não pode, né, gente? Então vamos fazer o seguinte. Sabendo que o meu discurso é ideologicamente comprometido, vamos fazer um exercício, uma brincadeira. Vamos só imaginar um negócio. Imagina viver num mundo em que tudo que você tem, todas as suas posses, são feitas por uma pessoa escravizada. Todas as suas roupas, toda a tecnologia que você usa. Imagina viver num mundo em que você não pode sair de casa, porque tem uma doença horrível circulando do lado de fora. Então, por exemplo, todas as suas refeições precisam chegar na sua casa. E quem é que leva essas refeições na sua casa? Quem leva as suas refeições para a sua casa é uma pessoa escravizada que precisa fazer isso para sobreviver. Imagina isso. Uma pessoa que precisa se expor a um vírus mortal para garantir a sua refeição. E ela precisa fazer isso não porque ela quer, mas para sobreviver, para ganhar uns míseros trocados, para conseguir, sei lá, comprar um lanche no fim do dia. Comprar o leite do filho. Sei lá, imagina que tudo que existe ao seu redor e que permite que a sua vida seja a sua vida é feito por uma pessoa que é
obrigada a trabalhar, que tá trancafiada num lugar ou numa situação, trabalhando em nome de algo que pra ela não faz nenhum sentido. Uma pessoa que é forçada a viver num lugar ou numa situação de onde ela não pode escapar. Imagina viver num mundo em que tudo que você tem é proporcionado por alguém que tá sofrendo muito, que teve sua vida anulada, que teve suas subjetividades destruídas por um sistema opressor. Agora imagina se essa pessoa fosse muito parecida com você. Imagina se essa pessoa fosse um ser humano igual você. Imagina se essa pessoa fosse você. Que louca essa distopia, né? Quando eu terminei de assistir Ruptura, eu já sabia que eu queria fazer um vídeo. E o meu primeiro insight, logo que eu terminei, assim, de assistir o final, foi o de relacionar com esse livro aqui, ó, que chama Bullshit Jobs, do David Graeber, que é um livro muito legal. E nesse livro, o autor, ele elabora sobre essa ideia do trabalho meio inútil, trabalho que não serve pra nada, né? Bullshit jobs, né? Não tem uma palavra direta em português, mas é, né, aquele trabalho inútil, que não serve pra nada, idiota. E o David Graeber elabora uma definição específica, né, sobre esse tipo de trabalho. Ele fala que é o trabalho inútil, que não serve pra nada, e é um trabalho em que a pessoa que exerce esse trabalho, ela sabe que esse trabalho é inútil e que ele não serve pra nada, mas ela se sente compelida a fingir que ele é muito importante, senão ela perde o emprego, ou algo assim. Ele vai elaborar essa ideia com muito mais riqueza de detalhes aqui, né? Muito mais do que eu tô falando. E o interessante é que, especificamente aqui no Brasil, eu acho, essa ideia, a gente associa muito isso ao funcionalismo público. Aquela coisa de você ir numa repartição pública e a pessoa tá lá jogando paciência. A máquina do Estado, né? Que opera de uma forma ineficiente. Mas o David Graeber diz que esse fenômeno tá muito presente no setor privado também. E além disso, é uma característica do próprio capitalismo, esse tipo de trabalho. Eu queria falar um pouco sobre isso, sobre essa ideia, mas à medida que o vídeo foi ganhando corpo, eu percebi que eu preferia focar nas coisas que eu falei e que talvez entrar nesse assunto ia acabar fugindo um pouco do tema, ia deixar o vídeo talvez um pouco mais confuso e... Resumindo, eu percebi que esse livro aqui precisava ficar pra depois. De qualquer forma, eu provavelmente vou fazer algum conteúdo sobre esse livro, até porque eu de fato li esse livro. Ou seja, eu preciso monetizar meu tempo de alguma forma, né? Enfim, só queria deixar esse adendo aqui. Fiquem ligadinhas e até o próximo vídeo.